Oi. Oi, Ana. Esperando um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Eliana. Deixa eu tirar esse som daqui. Tudo bom? Tudo bom, gurias? Ó, o Marco entrou aí também. A Cissa. Tudo bom, gente? Oi, Sandra. Oi, Dani. Ai, que bom, o pessoal tá entrando. A nossa live hoje é sobre autoconhecimento. A Veloci entrou. A Veloci, eu vi que tu tava me ligando agora, mas eu não pude atender porque eu já tava entrando na live. Que legal. Dani entrou, Matias, olá. Gente, que bom ter vocês aqui. Então, hoje a nossa live é sobre autoconhecimento e eu vou falar um pouco pra vocês. Oi, Liz! Ó, a Maria Ângela também. Newton. Eu vou falar um pouco pra vocês do meu processo, como é que foi. Eu tô meio diferente, né, com essa faixa. Tô meio achando meio estranha, mas enfim. Tô meio mística. E aí eu vou falar pra vocês do meu próprio processo de autoconhecimento e como é que eu comecei nessa jornada, né? Como vocês, muitos já sabem. Oi, Mila! O Eric também tá aqui. Como vocês sabem, eu sou promotora de justiça, né? Então parece que não tem muito a ver essa jornada de autoconhecimento, dessas coisas de autodesenvolvimento humano. De autodesenvolvimento humano, não. De desenvolvimento humano. Obrigada, Liz. Gostou da minha faixa? Eu tô meio insegura com essa faixa, mas acho que tá legal. E então eu gosto muito dessa área, assim, do desenvolvimento humano. E eu escrevo também, sou escritora. E o escritor, ele observa muito, como eu sou cronista, né? Eu observo muito o comportamento humano e as relações. E isso é uma coisa que me instiga muito, assim. Ó, a Gabi, minha prima também tá aí. A Elaine, o Alan. Então, eu queria contar um pouco pra vocês, porque eu me acho, assim, outra pessoa de 2016, quando eu comecei nesse processo, pra hoje, né, 2020, eu me sinto outra mulher. Eu digo que é a transformação da gente, da larva pra borboleta, digamos assim, que a gente começa a se enxergar e ver os seus talentos, as suas qualidades e poder se sentir plena dentro do corpo que a gente tá, do jeito que a gente é. Então, oi, Carla, tudo bom? Que bom que tu tá aqui. A gente fez uma live na outra semana, né? Era um assunto pesado, era sobre abuso sexual, daí eu falei no meu lado profissional, né? E hoje é o meu lado lúdico que tá aqui falando, que é essa outra matéria que eu gosto muito. Então começou em 2016, por que eu comecei assim, me aprofundar nisso tudo? Até então eu tava casada e muito envolvida em querer ter o meu segundo filho. Eu tenho um filho, né? Muitos conhecem, o Gabriel. E o Gabriel tá com 10 anos, mas quando ele tava com 1 ano e pouco, eu comecei a querer ter o segundo filho e fiz vários procedimentos, né? Tentei da forma natural um tempo, depois comecei a fazer acompanhamento médico, fiz inseminação artificial, fiz tudo que era possível, fiz vários tratamentos e não foi possível ter o meu segundo filho. E eu tava muito envolvida com a mãe, com a questão de ser mãe, né? E a Ângela, a mulher, estava um pouco esquecida. E a profissional tava indo bem, porque a gente vai meio que no piloto automático já, né? Já tô com 22 anos de Ministério Público, então a gente já sabe trabalhar assim no piloto automático, parece. E aí, quando eu desisti, então, também por causa da idade, porque era uma coisa muito invasiva, né? A gente fazer todos esses procedimentos para
ter um segundo filho que não veio. Depois de ter vivido esse luto, assim, que é bastante dolorido, que tem que desistir disso, né? Até porque já tava com uma certa idade e tal, e tinha medo também daqui a pouco de ter algum problema, né? Uma gestação de risco, coisa assim. Porque com o Gabriel já foi tudo natural, mas eu tive que ficar 3 meses de cama no final da gestação, né? Porque podia perder e tal, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, o Gabriel tá aí lindo, maravilhoso. E aí, quando eu terminei esse luto e decidi, bom, vamos adiante, né? Tocar a vida, eu comecei a olhar pra mim. E eu comecei a me ver e ver que tava faltando alguma coisa, tá? Tinha algum vazio, alguma coisa que não tava encaixando naquele lugar, naquele casamento. E aí foi que mais um tempo, né, em 2017 eu acabei me separando, porque eu comecei a olhar pra mim, comecei nesse processo de autoconhecimento e de poder estudar essa área e ver o que me fazia bem, o que me fazia feliz, o que me movia. E eu me dei conta que eu estava num casamento que não funcionava mais, acabei me separando. E aí, de lá pra cá, eu só continuei nesse processo de estudar, né, essas questões e de continuar, porque é um caminho sem volta. Quando a gente começa no autoconhecimento de querer se entender e aqui tem a Liz, que é psicanalista, né? Tem gente que busca fazer terapia, que é maravilhoso também. Mas eu fiz esse processo não achando que eu precisasse de terapia, mas podendo olhar pra mim como uma forma mais natural e autodidata, assim. E eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano. E uma das pessoas, assim, que eu comecei a escutar, que era a Bel Pesce, que é uma menina que é empreendedora, que foi uma das jovens mais influentes aqui do Brasil, estudou no MIT e tal. Ela fala coisas muito legais, assim, sobre essa área de criar oportunidades, de olhar pra si e tudo mais. E aí eu comecei a seguir ela e tal. Ali dela eu cheguei no Rodrigo Barros, que é um outro cara também top, assim, que teve uma trajetória também que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu e virou super empresário. E, enfim, é uma história bem legal. Procurem Rodrigo Barros. Hoje ele tá atuando na política, eu acho, em São Paulo, Guarulhos, alguma coisa assim. Mas ele é empreendedor ainda. Dali eu conheci também o Murilo Gun, que fui fazer o curso dele de criatividade, que ali foi então que abriu, assim, todas as portas, assim, para essas vivências de a gente ter o olhar pro novo, olhar para si mesmo e se descobrir, né? Então, se alguém tiver oportunidade, o Murilo Gun tava com esse curso dele, tava com vagas abertas ainda de graça. Esse curso eu paguei bastante caro, assim, e depois ele abriu. Acho que a Gabi, que tá aqui, fez. Maravilhoso, assim. Então, todo mundo se pergunta por onde começar, né? O autodesenvolvimento, que a gente fala em autodesenvolvimento, autoconhecimento. E a gente não sabe por onde começar essa caminhada. Oi, Matias, legal te ver aqui também. Oi, Léo. E a gente não sabe por onde começar, então eu quis trazer essa trajetória para vocês entenderem de onde é que veio isso, né? E para vocês também poderem daqui a pouco buscar e poder começar a se observar. Então, a primeira coisa assim que eu indico muito é a meditação, que foi onde me deu um diferencial, assim. Por quê? Porque um dos elementos do autoconhecimento é a gente se observar. E quando a gente faz a meditação, a gente aprende a, tipo, deixar os pensamentos fluírem, mas eles passarem pela gente, que a gente não é os pensamentos. É como se a nossa mente fosse o céu azul. E aí, ó, a Gabi dizendo que fez o curso do Murilo Gun.
E aí, como se a nossa mente fosse um céu azul e os pensamentos fossem as nuvens. Então as nuvens passam, sejam pensamentos bons ou ruins, elas passam e a gente observa esses pensamentos. A gente começa a observar. E assim como os pensamentos, a gente pode observar os nossos sentimentos, as nossas reações, que é isso que vai começar a fazer a gente se dar conta como é que eu presto, como é que eu reajo a certas coisas. Que não é, a tristeza não sou eu. A tristeza é um sentimento que ela vem e ela passa por mim. Mas o que que causa a tristeza? O que que causa a alegria? Por que que eu tô alegre? Por que que eu tô triste? Por que que isso aqui me causa ansiedade? Né? Então, o primeiro elemento que eu trago pra vocês, eu vou olhar às vezes pra baixo, que anotei aqui algumas coisas, que é a autoobservação. Quando a gente vê alguma coisa assim que tá acontecendo com a gente, eu tô com um pensamento, de onde é que vem esse pensamento ruim, de onde é que vem esse pensamento bom, que daí o pensamento ruim a gente vai tentar cancelar ele, né? Não, chega, obrigada, pensamento vai, né? Deixa ele embora. E o pensamento bom a gente vai agradecer, obrigada, e vamos ver de onde é que ele vem pra gente, pra que traga mais. Boa ideia, que bom que tu tá aqui. Que traga mais esse pensamento, né? Para que traga mais dessa origem, da onde que veio, que causou esse sentimento bom, esse pensamento bom. Então, o primeiro elemento, então, é a autoobservação, e o segundo elemento, que está dentro junto com esse, é o autoquestionamento, a gente se perguntar de onde é que vem isso que a gente está sentindo, por que a gente está pensando isso. Oi, Débora! Tudo bom? E o terceiro elemento é a autorresponsabilidade. A gente tem a noção de que a gente é a única pessoa responsável por aquilo que nos acontece. Então, abandonar o papel de vítima, né, no sentido de que estamos numa pandemia, então é só desgraça, não sei o quê, né? Tudo que me acontece tá dando errado, mas eu não tenho o que fazer. Não, a gente é protagonista da nossa vida e a gente escolhe aquilo que a gente quer, né? Ana, a gente escolhe, porque a dor, ela não é opcional, mas o sofrimento é. Então, não importa o que a vida faz, não importa o que acontece na nossa vida, importa aquilo que a gente vai fazer com aquilo que acontece na nossa vida. Então isso é inteligência emocional. Ó, a minha irmã chegou aí. Então isso é inteligência emocional. Se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, depois eu vou entrar nas perguntas que o pessoal mandou, tem umas bem interessantes. Mas eu vou fazer por enquanto uma introdução assim para a gente ir conversando. Até eu dei essa aula de inteligência emocional no Ministério Público, o pessoal gostou bastante. E esse tópico do autoconhecimento é um dos elementos da inteligência emocional. A gente precisa do autoconhecimento para poder lidar com as nossas emoções e ter reações apropriadas para cada fato da nossa vida que acontece, a gente poder lidar, né, de uma forma melhor com as coisas que acontecem, com as nossas emoções. Já falei da meditação, então, né? Aliás, com relação à meditação, quando a gente começa a fazer, parece que não acontece nada. Parece assim que, mas que bobagem esse negócio. Tu fica ali com os olhos fechados, tentando não pensar em nada. E os pensamentos vêm, e é normal que eles venham, porque a nossa mente é inquieta por natureza. E a gente só tem que deixar, se dar conta, ó, veio um pensamento, ok, vai pensamento. E aí tu tenta voltar, te centrar na tua respiração, no teu corpo, na presença, né? Porque a meditação, ela é baseada na presença, de tu tá consciente daquilo, do teu corpo, do que tá acontecendo naquele momento. Daí a mente vai tentar devagar, mas a gente traz ela de volta pro corpo, né? E aí quando eu comecei a fazer esse negócio, porque eu tava muito estressada com questões de trabalho, e aí eu ouvia todos esses empreendedores top, CEO de sucesso, falando em meditação, e o Murilo Gun também falando em meditação, e eu disse, vou ter que experimentar esse negócio. E daí no início parece que a gente faz e não acontece nada, que não resolve, que não serve pra nada, que só fica ali 10 minutos que nem abobado tentando, né, se concentrar. Mas na verdade é uma coisa assim que vai aos poucos
fazendo muita diferença, né? A Ana tá falando do Headspace, isso mesmo, Ana. Um aplicativo que até eu indiquei para ela, ele é em inglês, mas agora tem também em português, eles colocaram tradução. Não tem todos os pacotinhos ali, todas as opções, mas tem a maioria. E ele é muito, muito bom porque ele é guiado, ele vai dizendo pra ti o que tu tem que fazer, né? E aí tu mesma vai te acostumando com aquilo. E o que ele diz é que a gente tem que tentar, né, aplicar no dia a dia. Então, de repente eu tô agora, por exemplo, fazendo essa live e eu tô meio ofegante aqui com vocês, né? Tem 28 pessoas aqui comigo, tô muito feliz que vocês estão aqui, obrigada. E eu tô aqui meio ofegante, né? Então, poder parar assim e pensar, respirar, né? Vou fazer aqui com vocês ao vivo. Por que eu tô ofegante, né? Então, ó, a Deia diz que usa a meditação guiada para dormir. Maravilhoso. Então, eu pensar assim, por que eu tô ofegante? Vou prestar atenção na minha respiração, volta, né, pro meu lugar. Vou me centrar de novo e me concentrar e voltar para aquilo que eu tô fazendo, ter presença para aquilo que eu tô fazendo e não começar a pensar devagar lá na frente. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Porque quando a gente começa a pensar lá na frente, começa a vir a ansiedade. A ansiedade bate. Porque a gente tá lá sofrendo por, né? Já tá pensando lá na frente que vai, né? A Mila dizendo pra eu me acalmar. Não, é que a gente começa a falar, Mila, e começa a se empolgar, e eu adoro esse assunto, assim, então eu fico, assim, emocionada, assim, de falar aqui sobre esse assunto, porque muda a vida da gente, muda, simplesmente muda. E olha, a teacher do Gabriel tá aqui, querida. Ela fala... A personagem do Comer, Rezar e Amar, que ela tenta meditar no início, né, e não consegue. Incrível, isso aí. É isso mesmo, a gente tenta no início e é uma coisa esquisita, assim, porque parece que não funciona. Então esse aplicativo eu recomendo porque ele é uma meditação guiada e nos ajuda, ele vai dizendo tudo que tu tem que fazer. Respira, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, né? E aí tu vai fazendo o que ele vai dizendo e tu vai... aos poucos vai começando a ficar natural aquilo. E às vezes a gente vai se dando conta no dia a dia poder também utilizar essas mesmas técnicas pra gente se acalmar, pra gente se centrar, pra gente ter presença, né? E eu tava falando que isso tudo muda a vida da gente, porque eu comecei, então, graças a todos esse estudo e esse olhar pra mim, olhar pra dentro, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? A gente vai se encontrando e vai se dando conta daquilo que faz sentido, né, para nossa vida. Porque daí tu para e pensa, tu recebe um convite, por exemplo. Faz sentido eu ir nesse lugar agora? Faz sentido eu encontrar essa pessoa? Faz sentido eu largar tudo que eu tô fazendo aqui para fazer o favor para essa pessoa que daqui a pouco uma pessoa que não acrescenta nada na minha vida e eu vou fazer um favor, uma coisa que só vai me atrapalhar e vai me... no fim eu vou me sentir pior, né? Então a gente poder, assim, fazer as coisas daquilo que faz sentido. É leve se perguntar, é leve eu fazer isso nesse momento para essa pessoa? Eu tô fazendo isso para atender padrões sociais daquilo que é esperado de mim, ou eu tô fazendo isso porque isso vai me fazer feliz? Realmente eu vou gostar de fazer isso? Eu vou gostar de ir nessa festa porque eu vou encontrar com as minhas amigas que eu amo. Vou ter que fazer toda uma produção, vou gastar dinheiro, mas eu amo estar com elas, eu amo me divertir, eu amo dançar. Ai, coisa boa, né? Ô, Ana, tu que ama dançar também. Que saudade de dançar, né? Numa festa. Aliás, as meninas que estão aqui, dançar é uma coisa que eleva a nossa energia feminina, que faz a gente relaxar dentro da nossa, do nosso corpo, que tem a forma de mulher, né? Do feminino. É uma... eu não sei explicar, assim, né? Como é difícil de dizer, mas quando a gente dança,
a energia feminina, ela circula, né? E a gente assume aquilo que a gente é, a nossa essência do feminino. Porque com o mundo do jeito que é, assim, competitivo, que as mulheres tiveram que se masculinizar para poder competir, né, com os homens no mundo corporativo, no mundo privado, né, que em casa a gente é as rainhas, mas no mundo privado, nas corporações, nas empresas, as mulheres tiveram que se virar, né, virar fortes e mostrarem. Então a gente, quando a gente dança, a gente renova essa nossa energia feminina, que é aquilo que é a nossa essência, né? Então, coisas que renovam a nossa energia feminina é dançar, cantar, fazer trabalhos manuais, fazer coisas com o corpo, que mexem com o corpo, né? Estar com outras mulheres, a troca entre as mulheres é muito importante para renovar essa energia feminina. E, inclusive, é um movimento, assim, que está se lançando e que eu acho fundamental das mulheres não se verem como inimigas, competidoras, porque justamente essa questão dos papéis que a gente tem de ser mulher, bonita, mãe, esposa, que nos cobram, né, que a sociedade nos cobra. E a gente tem essa coisa de ter que disputar um marido, digamos assim, os homens, né? As mulheres acabam disputando os homens. Então isso é uma coisa que acaba nos afastando e acaba diminuindo a nossa energia feminina. Isso transborda, sabe? É uma força das mulheres em grupo que é maravilhoso, assim. E isso é uma coisa que a gente está aprendendo entre colegas lá no Ministério Público, de utilizar esse apoio mútuo, porque mulher é que entende a cabeça, como é que funciona uma mulher, né? Os homens entendem como eles funcionam, a gente entende como a gente funciona. E é lindo, assim, poder se encontrar, assim, e se ver como iguais e apoiadoras umas das outras e não como competidoras, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. A Ana disse que muda de verdade a meditação, né? Porque aprende que não vamos deixar de pensar, mas vamos aprender a perceber os nossos pensamentos. Eles vêm e eles passam e vão embora. Ó, a Marluza tá aqui. Leveza é fundamental. A Natália dizendo, muito bom, muitas vezes vamos vivendo no automático sem pensar. É isso, é a gente sair do piloto automático que vai ajudar no autoconhecimento. Quando a gente acorda e começa a se observar e começa a ter percepção daquilo que é importante da nossa essência e atender esse chamado para descansar, por exemplo, para poder se dar conta que está cansada, para poder pedir ajuda, né? E esse grupo de apoio de mulheres é muito importante na hora da ajuda, né? Poder contar com uma amiga, ai, fica com meu filho hoje, por favor, eu tô muito cansada, preciso dormir, sei eu. A minha irmã é meu braço direito e esquerdo, que me ajuda muito, assim, nessa época, nessa parte, assim, de apoio pro cansaço, assim, que a gente tem, né? A Deia tá dizendo que a música e a dança libera a deusa interior, isso mesmo. Era isso aí que eu queria dizer. Até tem um livro que eu quero ler, que me falaram que é incrível, que é Mulheres que Dançam com Lobos, Mulheres que Andam com Lobos, que Dançam com Lobos, alguma coisa assim. Que diz que é maravilhoso, que fala dessa coisa da energia e tudo mais. Tem que se livrar de umas amarras, porque todo mundo fica olhando e censurando. A Andréia dizendo, é verdade. Mas sabe que quando a gente começa a se olhar e se entender, parece que começa a pesar menos a opinião dos outros, porque a gente começa a se dar conta que
tipo, tu fazendo ou tu não fazendo, tu nunca vai agradar todo mundo. Então é melhor a gente agradar a gente mesma e fazer. Se eu quero dançar, que nem diz a Ana que gosta de dançar, nem que seja sozinha no lugar, ela dança. E é incrível, tipo, eu tô agradando a mim, não, se alguém vai gostar, não vai gostar. Se gostar, ótimo, que bom, fico feliz. E se não, pelo menos eu agradei a mim mesma, né? Pelo menos tá garantido a gente agradar a gente mesmo, porque não... A Gabi tá perguntando qual é o aplicativo que eu uso. É o Headspace. A Ana botou aqui. É esse mesmo. Ele é pago, mas eu acho que vale muito a pena. Não sei se tem algum equivalente que seja tão bom assim. Vamos ver. Ah, Mulheres que Correm com Lobos. Isso aí. Ele é gigante, eu ainda não comecei a ler, mas tá na minha lista aqui. Oi, Luciana, que bom que tu tá aqui. Isso, Mulheres que Correm com Lobos. Obrigada, meninas. Tá, vou seguir aqui. Então, eu falei dos 3 elementos fundamentais para o autoconhecimento, que é autoobservação, autoquestionamento, que é a gente se perguntar, né? Fazer questionamentos a respeito daquilo que a gente tá sentindo, daquilo que a gente tá pensando, se faz sentido, se não faz sentido. E a autorresponsabilidade, ou seja, sair da mentalidade vitimista e assumir o protagonismo da sua vida, né? Ó, a Cristiane Todeschini, tudo bom, querida? Tá indicando o Medita Mais pra meditação. Parado, né? E todo mundo então teve que olhar pra si e se questionar se aquilo ali faz sentido, se não faz sentido. Se vou continuar desse jeito, vou ter que mudar, vou fazer o quê? E daí as pessoas começaram a se dar conta de que não davam atenção o suficiente para os seus filhos e na pandemia puderam ter a oportunidade de dar mais atenção. Ou então, se ver a questão do próprio trabalho, se aquilo ali ainda fazia sentido, ou se reinventar, criar outras formas de se relacionar com as pessoas. Tá cortando, gente? Oi, estão me ouvindo? Me digam se vocês estão me ouvindo. Que aqui alguém escreveu que tava pausando. Tá tudo bem? Agora segue? Tá melhor? Tá bom? Tá. Senão eu vou dizer pro Gabriel. Ô, Gabriel! 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 Vou dizer pra ele não usar vídeo pra não competir com a internet. Bom, voltou, então vamos lá. O que eu tava falando? Ah, do isolamento, né? Eu notei assim que pra mim, desde quando é que começou isso do silêncio, que o silêncio começou a fazer muito sentido pra mim, muito me ajudar, assim. Quando a gente foi pra Tailândia, fui com as gurias, a Maria Augusta que tá aqui, a Ana Paula e a Liz que tava aqui, já saiu, a gente foi pra Tailândia passar um período e a gente tava no lugar da meditação, né? A gente tava um monte a teacher do Gabriel dizia, deixa o Gabriel com a internet. Sim, ele tá. A gente foi nos lugares onde mais tem templo, a gente visitou tudo que era templo, não sei, a gente visitou não sei quantos templos. Todos os dias a gente ia 3, 4 templos, assim. E era de manhã à noite correndo dentro do templo, pega ônibus, pega avião, vai pra outra cidade ver templo, vai na outra cidade ver templo, pega van, pega barco,
Bom, eu sei que quando eu cheguei na praia, que eu me dei conta, assim, que eu parei, sabe? E eu aquilo fez assim, começou a cair as fichas daquilo, tudo que a gente tinha visto, porque às vezes a gente vai pra uma viagem, a gente corre, vê coisa, e aí começou a fazer sentido tudo que eu tinha visto, porque eu consegui parar pra assimilar, e eu tenho isso de precisar de um tempo de processamento, sabe, de tudo que eu vejo. Aí quando a gente chegou na praia, que a gente pôde ficar um dia parada, só deitada numa espreguiçadeira lá, pra mim começou, sabe, fazer sentido. E aí no fim do ano a gente teve o recesso, eu fiquei na praia, sei lá, 20 dias lá que a gente ficou no recesso, 10, 15, não sei quantos 15 dias direto eu fiquei sem o Gabriel, inclusive, que ele tava com o pai dele viajando. E eu fiquei muito quieta, muito lendo, muito pra dentro, assim, sabe? Me recuperando também do fim de um relacionamento que custou pra resolver. E eu fiquei muito olhando pra... Eu comecei... Muita coisa começou a fazer sentido pra mim, assim, no aspecto de tu ver quem que tu quer manter na tua vida e quem que não precisa. Que só é peso, sabe? Cada pessoa, assim, que eu tava convivendo, eu comecei a pensar, mas essa pessoa serve pra mim? Não serve? Porque tu fica em silêncio e tu começa a olhar pra ti e tu começa, assim, entender aquilo que faz sentido pra tua vida ou não, sabe? Aí, tipo, parar pra pensar, mas eu tenho vontade de ver essa pessoa, eu tenho vontade de ser amiga dessa pessoa, né? Eu tenho vontade de fazer isso que eu tava fazendo, continuar com essa atividade que eu fazia. E tem as gurias aqui que jogam beach tênis, a Deia, né? Um monte de gente me pediu, me convidou já pra jogar beach tênis. E eu, se fosse outra época, eu sou super multitarefas, vocês me conhecem, né? Eu faço 1000 coisas. Se fosse outra época, eu ia ir fazer, entendeu? Mas, como eu tava nesse processo já de autoconhecimento, eu parei e pensei, mas eu tenho espaço para colocar mais uma atividade na minha vida, né? E por mais maravilhoso que seja, teve uma época que eu joguei tênis, que eu amo esse esporte, mas também não tem mais espaço na minha vida para jogar tênis. E também não teria para o beach tênis, eu teria que abrir mão de outra coisa, né? E aí eu pude dizer que não adianta, não tem como eu botar isso na minha vida, mais isso na minha vida, entende? E isso a gente só consegue olhando pra dentro, olhando pros seus aspectos ali, pra sua essência, pra saber o que dá certo e o que não dá certo. O que a Deia falou aqui? Preciso me afastar de tudo para poder pensar e tomar uma decisão importante. Entender as coisas no silêncio. Eu descobri há pouco isso do silêncio. Era uma coisa que eu precisava, mas que eu não me dava conta que eu precisava. Daí, tipo, quando eu ficava em silêncio, as coisas se assentavam, mas eu não me dava conta que era o silêncio. Tipo essa coisa da Tailândia, que eu dei o exemplo. Eu não me dava conta que eu precisava parar e ficar quieta e assimilar todas aquelas informações. Talvez o tipo de viagem minha seja diferente da das gurias, né? A Ana, que eu digo que ela tem uma energia infinita, talvez pra ela, quanto mais coisa ela vê, melhor. Pra mim, não, eu tenho que ver, mas eu tenho que parar também pra processar, sabe? Eu tenho que ter uns intervalos no meio. Então, isso a gente começa a se dar conta depois. Eu fui me dar conta depois, quando eu voltei e que eu tive esses outros aspectos de silêncio e intensifiquei a meditação por causa das outras questões de relacionamento que eu precisava superar e tudo, né? E um relacionamento tóxico, digamos assim, quem nunca, né, se meteu. Então, com toda essa minha trajetória, ainda assim a gente acaba, às vezes, se envolvendo com uma pessoa que não é tão legal. E mas eu olho pra isso como uma coisa pra crescer, né? Porque era pra acontecer dessa maneira pra gente poder crescer e se desenvolver e aprender mais, né? Vocês estão marcando beach tênis na minha live? Ai,
Ai, boa. Tu entra solteira e sai casada, olha. Eu já até me interessa, quem sabe. Tô brincando. Não, eu vou lá assistir umas assim sem compromisso, só pra socializar. Porque eu não sei, sabe, não consigo nem imaginar botar mais uma coisa assim pra mim. Mas eu acho super legal, vejo o pessoal jogando na praia, né, na beira da praia. E, enfim, muito legal. E aí eu tava falando, assim, dessa coisa desse aprendizado do silêncio como importante. Então, teve esse silêncio quando eu voltei da Tailândia, que daí eu notei que eu precisei assentar as coisas que tinham acontecido. Depois, quando foi no fim do ano, que teve o recesso, que foi que eu me dei conta que parece que daí eu fechei a ferida desse relacionamento que eu vinha patinando pra conseguir esquecer. Demorei acho que 6 meses, assim, patinando, sabe? Quando tu não consegue fechar. E aí foi o silêncio, assim, que fez eu enxergar. Não, mas isso não faz sentido. Não tem... Cadê teu amor próprio? Né? Tu merece uma pessoa melhor. Olha isso que aconteceu. Né? Tu poder parar e olhar. Coisa que a gente não faz, a gente vai indo, né? Vai levando bordoada e vai indo, e vai indo, vai indo. Então, o silêncio, assim, é uma coisa imprescindível. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente não tá bem, a gente precisa parar pra olhar pra gente mesma. E às vezes tá tudo bem não estar bem, a gente tem que pedir ajuda às vezes também, né? Porque eu sou metida a querer ser ciborgue e achar que eu sou fortuna, que eu resolvo tudo e não me abalo, sabe? Claro, depois eu choro quietinha no cantinho, é nessa hora que a gente cresce, porque a gente cresce no momento da dificuldade, assim. Então, eu acho que eu tô muito mais madura depois de todas essas coisas que me aconteceram, esse luto de não ter conseguido ter outro filho, meu divórcio e depois esse outro relacionamento que foi pesado, assim, não terminou de uma forma legal. A gente acaba aprendendo a lidar justamente por poder se observar e saber lidar com as nossas emoções, né? Deixa eu ver que hora... Gente, 20 para as 8, eu tô aqui falando ainda. Ó! Tá. Eu vou ver as perguntas que mandaram aqui pra gente responder. Até a Carininha tá aqui, vai jogar beach tênis. Eu vi que tá a Camila também. O Alex, baita esporte. Ainda mais pra quem gosta de tênis. A Mila vai comigo também. Aonde, Mila, que tu vai? Jogar beach tênis? Vamos começar, Ângela. Ai, guria, será que eu vou ter que dizer tudo que eu disse aqui? Que eu não ia. Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. Ó, a Deia já tá apresentando os amigos pra nós. A Guta, momento hospital. Por que, Guta? Não entendi. Ó, o José Carlos Malafaia, que tá aqui, que é super tenista, vai nos dizer que o tênis é imbatível, né? Porque ele é super atleta do tênis, né? Vai dizer que beach tênis é pros fracos, eu acho. Não sei o que ele pensa a respeito, mas pra socializar é bom, né? A Déia dizendo que a gente tem que viver a tristeza. É verdade, o luto, né? A gente tem que passar, porque eu tenho ainda, né? Uma coisa de não querer viver a tristeza. Tipo, quando me acontece uma coisa ruim, parece que eu tenho um mecanismo de negação, porque aquilo não tá acontecendo. As pessoas devem achar que eu sou louca, que eu sou histérica, porque eu saio pra correr, faço 1000 coisas. Daí que eu faço coisa pra não pensar naquela coisa, assim, sabe? Mas eu vi depois, com todo esse processo que eu tive, e essa coisa do silêncio, tu precisa deixar a tristeza vir pra tu fechar a ferida, porque senão ela vai estar sempre ali, incomodando, sabe? Tem que ter o momento de deixar pra curar mesmo. Ó, a Luciana também, que faz yoga e é toda da meditação também. A Luciana Farias, querida, tá falando aqui que a meditação é tudo.
Simone Mariano da Rocha, querida, dizendo: a pandemia ajudou a me olhar mais. Nossa profissão provoca esse cacuete de forte. O José Carlos tá dizendo que ele é ex-jogador. É mentira, ele tá se fazendo. Ele é super jogador, bota altos vídeos e luta boxe ainda. Depois chamam ele é solteiro, viu? Meninas solteiras ali. Ó, eu tô fazendo o cupido aqui, ó. A live dos solteiros. Vamos fazer a live dos solteiros, do beach tênis, do tênis. Ai, meu Deus do céu. Você é a tia Carmen, substituta da tia Carmen. Hein? Ai, ai. Tá descontraindo, né, bom? A Gu tá falando do silêncio também. E a Deia falando que a negação é uma das etapas do luto. Isso sobre a negação, é que quando eu era criança, eu tinha 10 anos, a minha mãe faleceu. Eu perdi minha mãe com uns 10 anos. E o jeito que a criança, Ângela, achou pra lidar com aquilo foi negar. Tipo, eu vivi como se não tivesse acontecido nada e ninguém entendia. Os adultos achavam que eu tava sendo muito adulta, que eu tava reagindo de uma maneira adulta. Mas na verdade era a criança se defendendo daquilo, do jeito que ela sabia, né? Não que não tenha sido dolorido, que não tenha sido traumático crescer sem ter a mãe e tal. Mas a gente sobrevive. Esse era o meu mecanismo de defesa até eu entrar nesse processo de autoconhecimento, de meditação e entender que a dor tem que ser vivida pra gente curar. A Gu tá dizendo que também nega a tristeza, a fraqueza. A gente quer ser as fortonas, né? E isso também de querer ser as fortonas acaba diminuindo a nossa energia feminina, né? Porque a gente quer ser, né, a forte, a provar que pode e tal, e acaba diminuindo essa nossa energia. Então, às vezes, os relacionamentos às vezes não dão certo porque a gente tá competindo com os homens, né, nesse aspecto de querer ser tão igual, né? Mas a gente é seres diferentes. São direitos iguais, mas são seres diferentes. Então, às vezes, as pessoas não isso entra em confronto, assim. Porque tem energia feminina e tem energia masculina. E aí acaba entrando em choque, né? Por a gente querer ser sempre as fortonas. Olha, a Ju do New Families entrou, querida, nossa convidada da última live. Que bom te ver aqui. Ó, a Gabi quer participar da live dos solteiros. Ai, a Janine dizendo: somos muito mais fortes que os homens. Eu acho que sim, emocionalmente, né? Não de físico, né? Mas eu acho que emocionalmente a gente realmente a gente lida melhor, acaba tendo mais resiliência, né? E tudo mais para lidar com vários aspectos, assim. Mas eu digo que nos relacionamentos, às vezes, por a gente querer ser muito forte, a gente acaba batendo de frente com eles, assim. E acaba dando problema, assim. A gente acaba atraindo um tipo de homem que talvez não seja o que vai nos completar, né? Nos complementar. Completar não, nos complementar, né? Porque a gente já é completa. A gente já é uma pessoa inteira. Tá, deixa eu falar das perguntas aqui. Porque é 15 para as 8. Depois cai a nossa live, eu não falei das perguntas. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Entenderam tudo até aqui? Querem que eu repita tudo? Alguma coisa? Não, né? Tudo certo. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Aqui. Então, uma das perguntas foi se meditação ajuda, né? Eu acho que eu já respondi que é fundamental, assim, pra gente poder se entender e se enxergar. Começar a se enxergar de uma maneira mais profunda e efetiva. Como conciliar esse estudo importante de autoconhecimento com o trabalho? Eu acho que é tudo junto, né? Porque a gente é uma pessoa só. A gente não tem como separar trabalho de lado pessoal, né? Eu acho que no trabalho a gente tá trabalhando o autodesenvolvimento também, porque a gente tem que ter reações com as pessoas, a gente lida com gente, né? A gente lida com outras pessoas.
E é sempre um trabalho de autoconhecimento poder estar atento às nossas reações para poder reagir da melhor forma com a outra pessoa. E para isso também tem a comunicação não violenta, o jeito que a gente fala as coisas vai mudar daqui a pouco, um entendimento ou chegar num resultado. Se a gente vai bater de frente com o colega lá, talvez não vá chegar numa solução, se a gente colocar de outro modo, né? Então tudo isso a gente está testando o nosso próprio autoconhecimento, porque daqui a pouco a pessoa vai dizer uma coisa super irritante e como é que eu vou reagir a isso? Sobre isso, inclusive, a gente tem que estar atento que muitas vezes a gente se ofende com alguma coisa. Eu me ofendo com uma coisa que me dizem que se talvez fosse outra pessoa, se fosse a minha irmã, não ia se ofender, porque pra mim atinge um valor e pra ela não aquele valor não é tão saliente pra ela, tão relevante pra ela, entendem? Então muitas vezes a gente tem que cuidar que quando alguém se ofende com alguma coisa que a gente falou, não é sobre o que eu falei, talvez, mas sim sobre os valores que a pessoa tem sobre ela mesma. E da mesma forma, quando alguém nos fala alguma coisa, nos ofende, nos trata de um jeito desagradável, a gente pode até querer pessoalizar, né? Mas o que essa pessoa tem contra mim? Mas às vezes é ela que tá com um problema, é ela que tá com alguma coisa que não consegue resolver e aí joga pra cima da gente, né? Então, não pessoalizar as reações é uma coisa, assim, muito importante para não... para evitar os conflitos, né? Poder tentar resolver sem pessoalizar. Não, ela deve estar num momento difícil, tá falando desse jeito, porque deve estar irritada com outra coisa, com o filho, com sei lá o quê, né? Então, nesse aspecto que pode interferir, né? Então, a gente tá sempre se observando para poder ver como é que a gente vai reagir, talvez saber quais são os nossos valores, tem ferramentas para descobrir quais são os nossos valores fundamentais e às vezes a gente pode entender também por que tal coisa me toca tanto, por que aquela pessoa, do jeito que ela age me faz mal, né? Porque eu tenho tal valor que está sendo atingido, né? O que a teacher botou aqui? E os filhos têm algum papel nesse processo? Nossa, os filhos é uma escola, né, de autoconhecimento, porque a gente tem que estar assim, eles tiram a gente do sério e a gente tem que respirar e poder ser uma pessoa tranquila para poder tratar com eles, né? Então é um exercício constante, eu acho. Os filhos é uma escola pra gente se conhecer e se autodesenvolver. Deixa eu ver. O autoprazer também promove o autoconhecimento. Eu acho que sim, que quando a gente busca coisas que nos fazem bem, pra gente poder fazer essas coisas, a gente tem que se conhecer, saber o que faz bem pra pessoa, o que me dá prazer, pra eu poder fazer essas coisas, né? A Gabi tá dizendo, até o jeito que a pessoa fala demonstra muitas vezes que ela está com dificuldade, mas é difícil chegar nesse patamar de sabedoria. Sim, porque o nosso cérebro límbico, que é aquele das reações das emoções, né? Não é o racional, é o emocional. Ele quer falar antes, tipo, ai, essa pessoa tá me ofendendo, né? Tá falando desse jeito comigo, a gente já quer reagir, né? Então, o contar até 10, o respirar, é essa coisa da gente poder retomar o controle e o racional pra saber qual é a melhor decisão que eu vou tomar nesse ponto, né? Que mais? Quando eu olho pra cá, porque eu escrevi aqui no notebook, tá, gente? O que precisamos trabalhar para se saber se estamos no caminho do autoconhecimento? Eu falei os 3 que eu entendo, assim, que são fundamentais, que é o auto-observar-se, o auto-questionar-se e a autorresponsabilidade, pra gente poder estar nesse caminho. E ali tem uma outra pergunta o que vem depois do autoconhecimento? Eu acho que não tem depois do autoconhecimento, porque é uma coisa eterna, né? A gente tá sempre em evolução, a gente nunca tá completo, e o autoconhecimento é pra sempre, é eterno, né? A gente vai se melhorando e sempre continua, não tem o depois, né? O depois é só morrer, né? Porque
Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar evoluindo e se conhecendo. Como sabemos se nos conhecemos o suficiente? Há limite? Eu entendo que não tem limite, né? Porque é justamente isso, nós somos seres em evolução, né? Acho que até os monges que já atingiram o nirvana da perfeição, né, do autoconhecimento, tem sempre coisas a evoluir, a melhorar, né? Se a gente tá aqui, é para ser um ser melhor a cada dia, né? Sempre é possível ser melhor. Rodrigo Nejar, tudo bom? Os colegas prestigiando. Aí tem uma que é tipo uma afirmação, assim, né? Pra eu comentar. O outro e sua desimportância para o autoconhecimento. Né? Se o outro tem importância para o autoconhecimento, eu entendo que tem total, né? Justamente por isso que eu falei, porque o outro tá sempre nos testando, tá sempre nos provocando reações pra gente poder se analisar e ver como é que a gente vai reagir para cada situação da vida. E nós somos seres sociais, nós estamos sempre em contato com as pessoas, então eu acho que o outro é fundamental pro autoconhecimento. E também o silêncio, porque depois a gente vai processar, né? A gente vai ficar matutando. Eu sou taurina, né? A gente fica ruminando com aquilo. Por que eu reagi desse jeito? Por que a pessoa disse isso? E nesse, né? Nesse matutar, a gente acaba evoluindo, e daqui na próxima vez talvez a gente vai reagir de um jeito melhor. Não sei por que o telefone começa a fechar assim. Essa aqui tá interessante, ó. Parece até pegadinha. Buscar o autoconhecimento não seria uma forma de não se aceitar? Uma vez que você, vivendo com você mesmo, desde que nasceu, já se conhece por completo? Segundo essa lógica, podemos dizer que o autoconhecimento seria uma auto-não aceitação, pois na verdade estaria tentando mudar seu eu interior. O que vocês acham? Eu discordo disso. Porque não é automático, né? Eu vivo comigo mesma desde que eu nasci, mas não é automático eu me conhecer desde que eu nasci, porque o processo de autoconhecimento, ele não vem, né, na bagagem da gente, a gente vai adquirindo isso. Tanto é que às vezes a gente não sabe como reagir em determinadas situações que são novas, que a gente nunca lidou, e eu sou eu comigo mesma de sempre, né? Então eu acho que o autoconhecimento não é automático. Ele é adquirido com muito treino, com muita observação, com muita vontade de querer melhorar, de se observar, de se conhecer, as suas reações e tudo mais. Gente, tem 5 minutos aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo. Foi muito boa essa live. Adorei poder conversar com vocês sobre isso. Vamos ver novos temas para conversar. Obrigada que tiveram aqui, que eu tava... Tipo, essa aqui é a minha primeira live que eu faço sozinha. Eu sempre trago alguém convidada, né? Teve a Ju, que tava nas últimas 2 lives que todo mundo adorou, que a gente falou de relacionamento, autoestima e reconstrução depois de um término, né? E eu poder estar aqui falando com todas vocês, minhas amigas e as pessoas queridas que estão aqui, é muito bom. Já teve grupo para jogar beach tênis, já vai ter a live dos solteiros, vamos ver mais sugestões aí pra gente fazer, tá? Obrigada, que bom que gostaram. As palminhas aqui, obrigada, fico bem feliz. Eu adoro esse assunto. E, enfim, vamos conversar mais, tá? Continue me seguindo no Instagram, que eu tô sempre colocando material lá. No YouTube também, depois vou botar live aqui, vou botar live lá. E coloco também sempre vídeos e tal. Segunda-feira que vem não vai ter, porque é feriado. Daí a gente vai pular, dar um descanso uma semana, e depois na outra a gente retorna com uma nova live, que eu ainda vou ver quem vai ser a pessoa convidada, se tiverem sugestões. Mais adiante vamos ter a Lisana, que é psicanalista, que vai estar aqui com a gente falando sobre relacionamentos tóxicos, a gente já combinou. Também vamos falar de igualdade de gênero e o direito das mulheres, com a Maria Augusta, que também vai vir
mais pro fim do mês, a gente tá bolando as lives, tá bom? Obrigada, então, pela presença de todo mundo. É muito bom, eu cresço muito aqui com vocês. Adoro as perguntas, continuem mandando, tá bom? Beijo pra todo mundo, então. Até a próxima. Vou encerrar pra poder salvar a live, tá bom? O que a prof botou brincadeirinha? Ah, ela quer live in English. Ah, meu Deus, eu vou botar ela aqui de convidada pra fazer live in English. Aí todo mundo tem que falar inglês junto com a gente. Tá bom? Beijo. Fui então, até mais. Obrigada.